Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Cíntia Martins, mais uma vez aqui no comando do nosso podcast Pretoteca. Você já sabe, você que acompanha a gente aqui, estamos em todas as plataformas de streaming. Também você pode ver a gente pelo YouTube. É sempre um prazer a gente trazer discussões tão necessárias aqui. E o nome do nosso podcast já explica muito quais são as pautas que a gente costuma trazer aqui no Pretoteca, entrevistando, conversando com os nossos ancestrais, com pessoas novas, da nova geração, de vários segmentos, né, da cultura, também da música, da arte no geral também, da política principalmente, porque a gente acredita que a comunicação e esses universos que eu citei são os principais para a gente mudar as estruturas das coisas. E é justamente sobre esse assunto de políticas públicas, de transformação da sociedade que a gente vai tratar nesse episódio de hoje do nosso podcast. Você que acompanha o noticiário, né, deve ter visto que nessa semana o governo celebrou 20 anos da existência das políticas de igualdade racial. Essas políticas, né, foram criadas a partir da Secretaria Especial de Promoção de Igualdade Racial, que surgiu em 2023, no primeiro mandato do presidente Lula. Bom, de lá para cá, a gente acompanhou muitas mudanças, né, visíveis, de políticas de inclusão concretas que foram aos pouquinhos aí ajudando a transformar um pouco a cara da nossa sociedade brasileira. Principalmente no campo da educação, eu quero destacar aqui, porque essa é onde a gente consegue ver essa evolução de forma mais palpável, né? Porque depois da implantação da Política Nacional de Cotas, em 2012, a cara das universidades mudou. E a gente traz isso em números, porque alunos negros que antes tinham poucas chances, né, de ocuparem esses lugares, hoje são maioria. Dados do IBGE recentes mostram que pela primeira vez o Brasil tem mais pretos e pardos, o número de 50,3% do que brancos nas universidades públicas. E o mais importante, sem mexer com a qualidade desse ensino público, que era um argumento, né, de quem era contra a política de cotas. É uma política, sem dúvida, de sucesso, mas que precisa ser constante, precisa ser aprimorada, especialmente quando esses alunos deixam a universidade e tentam ingressar no mercado de trabalho. Agora, um outro avanço também que a gente viu, né, especialmente agora no retorno do presidente Lula, é a recriação do Ministério da Igualdade Social, depois de 7 anos, ele que tem à frente a ministra Aniele Franco, e é para a gente celebrar, né, esses avanços, que essa semana também o governo federal lançou, junto com o Ministério da Igualdade Social, racial, melhor dizendo, um programa, né, um pacote de igualdade racial, justamente no dia 21 de março, que também era Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial. Falei pra caramba, pra gente trazer uma introdução embasada aqui para você que acompanha a gente, porque esse é o tema, como eu disse, do nosso podcast Pretoteca dessa semana. Pra gente discutir melhor, então, esse assunto aqui, eu recebo agora a Roberta Eugênio, melhor dizendo, que é secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial. Ela que é a número 2 dessa pasta e vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse pacote tão importante lançado nessa semana. Tudo bem, Roberta? Seja bem-vinda ao Pretoteca. Tudo bem, Cíntia. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui representando o Ministério da Igualdade Racial. Acho que nessa semana, que é uma semana de celebração de uma reinauguração das políticas de promoção da igualdade racial no Brasil. Exatamente, é uma semana forte, importante, necessária. E eu quero falar um dos carros-chefes, né, desse pacote que foi lançado essa semana, iniciar essa conversa com ele, Roberta, que é a destinação de 30% dos cargos públicos, né, para pessoas negras em cargos de liderança, eu quero dizer. Já era uma iniciativa que você já vinha trabalhando, que nas suas entrevistas você já falava a respeito, e agora o governo federal abre esse caminho para que isso de fato aconteça e seja concretizado até 2025. Queria que você falasse um pouquinho das ações que levaram a esse decreto ser de fato assinado, ser abraçado pelo governo federal. Cíntia, esse decreto, o decreto que prevê o preenchimento de, no mínimo, 30% dos cargos comissionados dentro da administração pública federal por pessoas negras, ele, sem dúvida, representa um divisor de águas dentro das políticas de promoção da igualdade racial, quando nós vemos essa atribuição também assumida pelo governo, que começa, né, arrumando essa casa, no sentido de que, para que nós pensemos no Brasil do futuro, esse Brasil também precisa ter mais pessoas negras, inclusive nos cargos comissionados. Esse ano completam 10 anos da lei de cotas nos concursos públicos, que também é bastante exitosa, mas é preciso avançar, entendendo que as políticas são afirmativas, e dentre elas a reserva de vagas,
elas são políticas de reparação para a população negra e, na verdade, para todo o país, sobre uma história que foi de tanta violência, de negação de acesso a direitos e que agora é de promoção de direitos para a inclusão e a efetivação da igualdade. Exatamente. E essa reserva de vagas, né, a gente vê que já mostrou uma efetividade nas universidades, como a gente falou aqui. Claro que foi um trabalho de formiguinha, né, para que hoje esses alunos negros, pardos, sejam maioria nas universidades, e a importância dessa medida que a gente está trazendo, que você está falando, porque a gente já trouxe aqui essa discussão no Pretoteca várias vezes sobre uma diversidade que muitas vezes é mentirosa quando você coloca uma, duas pessoas num cargo, né, ocupando um cargo, nem sempre num cargo de chefia. A gente já trouxe essa discussão aqui para o Pretoteca, especialmente em relação à nossa profissão aqui, ao jornalismo, né? Em 20 anos de carreira eu tive um chefe negro. Então, para a gente ver a necessidade de que essa medida avance, né, para que ela também chegue a outros setores da sociedade. O Ministério da Igualdade Racial, por exemplo, já tem, quem entra no Ministério, não tive a oportunidade de entrar ainda, por estar um pouco longe, né, porque minha base é em Brasília, mas quem entra já vê essa diferença, que é diferente de todos os outros andares aí de Brasília, né, onde a maioria dos funcionários são brancos, diferentemente aí do Ministério, onde a maioria das pessoas são negras e, especialmente, claro, quem está comandando, que é a ministra Aniele Franco. Então, a necessidade de que essa medida seja implantada para que ela tenha reflexos o mais breve possível, né? Sim, é importante dizer também que esse decreto ele vem sendo, né, ele foi construído em parceria com o Ministério da Gestão e Inovação, aqui referenciar a ministra Esther Dweck e toda a sua equipe, que foi essencial para o desenvolvimento, né, desse programa. E também acho que a própria equipe de transição do governo, que trouxe essa agenda como uma das medidas prioritárias. A ministra Aniele sempre faz menção, e o fez novamente agora no dia 21, sobre como nesse governo, há um compromisso de concretizar as políticas de promoção da igualdade racial. Nós temos importantes marcos que trazem as diretrizes sobre o que é preciso ser feito para o desenvolvimento de um país sem racismo, de um país com dignidade para todos. E hoje nós vimos ontem, né, anteontem, na verdade, no dia 21 de março, a concretização das primeiras medidas em relação à promoção da igualdade racial. E sobre ainda, acho que como esse decreto ele prevê esse preenchimento mínimo, eu quero, acho que, trazer que ele me parece, sem dúvida, um ponto de aprimoramento das políticas de ação afirmativa, porque dentro dos cargos em comissão, das funções em confiança, em que não necessariamente, né, a gente passa por uma seleção, ou passa por uma seleção que tem relação com outro tipo de crivo, com um crivo que é técnico, mas também é político, as pessoas negras, em geral, não estão devidamente representadas em todos esses cargos de comando, não porque não tenham competência, né? Não porque não tenham formação, mas sim porque a forma como o racismo, esse dispositivo de poder que o racismo faz com que as pessoas negras não acessem os espaços de poder por não serem reconhecidas como capazes para assumir esses postos. Então, as políticas de ação afirmativa, e dentre elas a reserva de vagas, né, essa determinação de um preenchimento mínimo, elas são políticas educativas no Brasil. Elas contribuem para a formação de uma nova cultura, de um reconhecimento sobre a capacidade desses profissionais. Quando se determina um mínimo, significa que, caso você não saiba, não conheça, não tenha acesso, não tenha relações com pessoas negras, esses gestores, então as pessoas que vão ter que selecionar, elas vão ter que buscar e procurar. Então, ela educa enquanto, acho que garante direitos e acesso de oportunidades que antes estavam direcionados para apenas, né, ou de forma mais ampla, para as pessoas brancas.
E profissionais qualificados não faltam, né? A gente precisa apenas de uma oportunidade que essas pessoas alcancem esses cargos de chefia, de liderança. Agora, a gente iniciou essa conversa, né, Roberta, falando que essa medida estabelece esse prazo até o fim de 2025 para que essa administração pública possa ser mais diversa, ter mais pessoas negras em cargo de liderança. Eu queria que você falasse um pouquinho dos caminhos, né, das conversas que vocês têm tido para que essa meta, de fato, seja concretizada até o fim desse prazo. Primeiro, eu quero dizer que nós não temos dúvida de que nós vamos atingir essa meta, porque há um governo comprometido com a agenda desde o dia zero, né? Desde o primeiro dia. E acho que esse compromisso se expressa na própria estruturação, né? Na existência desse ministério. Agora, sobre os caminhos para essa concretização, nós estamos agora, junto com o Ministério da Gestão e Inovação, realizando uma série de reuniões para contribuir com, inicialmente, acho que como isso vai se estruturar aqui dentro da Esplanada. Sabemos também que é importante que esse decreto seja amplamente comunicado. Há um prazo para que ele seja cumprido, porque nós sabemos que os gestores precisam tomar ciência dele, e nesse processo um período que vai acontecer esse ano, previsto já no próprio decreto, de recadastramento, tornando obrigatório, né, esse preenchimento do quesito raça-cor dentro dos formulários, para que haja um mapeamento fidedigno, né, desse retrato da administração pública federal, e assim que caso, né, alguns ministérios ou alguns outros órgãos dentro da administração pública federal já tenham, né, estejam mais próximas ou conforme isso, mais distantes, também prevemos no decreto a possibilidade de que se estabeleçam metas intermediárias até nesse prazo entre o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério da Gestão, para que essa política se concretize. Eu digo que será, assim, sem dúvida, um novo tempo em que nós teremos aqui uma novidade, né, com profissionais absolutamente qualificados e que, enfim, serão reconhecidos, vistos e poderão, acho que, passar à frente, né, o seu conhecimento dentro da gestão pública. Sem dúvida nenhuma. Agora, Roberta, com esse pacote, né, ele foi lançado em várias frentes, e uma dessas que eu quero trazer também, que é, enfim, né, base para a mudança social, para a melhora social, é o Juventude Negra Viva, né? Nessa mudança de nome, já temos o programa Juventude Viva, sabemos que os jovens são muito expostos à vulnerabilidade, especialmente jovens negros, né? Quando a gente traz ali nessa faixa de 15 a 29 anos, principalmente os homens, eles são os que mais são vítimas de homicídios. Os dados do Ministério da Saúde mostram que mais da metade dessas vítimas de homicídio em 2011 eram jovens negros, 71% pretos e pardos. Queria que você falasse um pouco das medidas que vão ser concretizadas, né, que vocês pensam para a Juventude Negra Viva. Sabemos que são os mais expostos nas periferias, os mais parados pela polícia, os mais vítimas de violência policial. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse programa especialmente. Em relação à Juventude Negra Viva, aqui eu quero primeiro fazer menção, acho que deixar esse programa, ele será conduzido, né, coordenado não apenas pela Igualdade Racial, mas também pela Secretaria Nacional de Juventude, vinculada à Secretaria-Geral da Presidência. E o que nós lançamos agora, no dia 21, foi o grupo de trabalho que vai desenvolver esse programa. E é importante falar que para tratar sobre a vida da juventude negra, nós precisamos, primeiro, né, acho que nos comprometer concretamente com a redução, na verdade, com a interrupção dos homicídios, né, que o genocídio da juventude negra tenha um basta, tenha um fim, e isso é, sem dúvida, um dos eixos, né, centrais do Juventude Negra Viva, mas junto com ele nós também queremos falar das condições de vida dessa juventude, do acesso à cultura, do acesso a emprego e renda, da geração, enfim, da geração de oportunidades que passam também pelo acesso à universidade,
o acesso ao primeiro emprego, a bolsas de estudo. Então, também dentro do nosso ministério, nós temos a nossa secretaria, que é a Secretaria de Promoção das Políticas de Ação Afirmativa e Combate e Superação ao Racismo. E dentro dessa secretaria, nós temos pensado, né, que são importantes serem desenvolvidas parcerias com outros órgãos e, enfim, com entidades da sociedade civil, dentre outras, para pensar em ampliar o acesso dessa juventude a direitos. Nos últimos anos, não apenas na pandemia, né, mas sem dúvida nos últimos 6 anos, nós vemos uma negação de direitos e que acaba acarretando, dentre outras coisas, também essa extrema vulnerabilidade que se expressa em dados como os que você trouxe, relacionadas ao assassinato de jovens negros no Brasil, mas, sem dúvida, há uma ausência de oportunidades igualmente profunda e que sequer é devidamente mapeada e registrada, né? Eu já disse isso outras vezes e falo que o racismo ele restringe a humanidade de todos nós de tal modo que as crianças negras elas são vistas como adultas muito novas e os jovens negros não são vistos, né, como, enfim, sequer são reconhecidos como um grupo que precisa acessar direitos dentro do Brasil. Eu acho que é importante pensar que, embora as políticas de ação afirmativa, de modo amplo, tragam e confiram uma série de direitos importantes para essa juventude, quando ela não tem o marcador de raça, nós vemos que os jovens negros eles estão fora, né, do acolhimento dessas políticas. Existe uma política que é amplamente conhecida e famosa no Brasil, relacionadas às leis secas, né, que é uma política que a gente não fala sobre ela, mas ela produziu a redução de mortes de jovens brancos. No Brasil, a gente nunca pensou ainda como nós produzimos, então, uma política específica para a redução, né, dos homicídios dos jovens negros, tão grave, e junto com ela, combinada com ela, perspectivas de vida para essa juventude, né? A juventude negra precisa ter o direito de envelhecer e de acessar essas políticas que hoje nós estamos desenvolvendo. Para isso, ela precisa estar viva. Então, acho que o nome desse programa e a retomada desse GT para pensar as ações que vão materializar esse programa é uma afirmação do que a gente quer e precisa concretizar no Brasil. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar, Roberta, nesse ponto de quanto a lei seca acabou priorizando um grupo social, né? São pessoas que têm carro, que circulam em áreas centrais, né? Onde há boates, etc. Eu nunca tinha parado para pensar por esse ponto. Eu acho que quem for ouvir essa nossa conversa pode entender, né, as diferenças sociais, raciais, claramente, que dividem esses jovens, fazem com que um grupo permaneça vivo com o direito de envelhecer e o outro não tenha direito a absolutamente quase nada, que essas políticas possam ser concretizadas o quanto antes. Agora, Roberta, um outro ponto importante também do lançamento desse pacote, né, foi o Aquilomba Brasil. Ele já, inclusive, teve ações concretas ali no primeiro dia, que vocês conseguiram já entregar título de terra a 3 comunidades quilombolas brasileiras, né? 2 do Nordeste, uma no Sudeste, Sergipe e Minas Gerais, mais precisamente falando. A gente sabe que a questão de terra, né, é muito delicada no Brasil, envolve muita gente grande, tem a questão de grilagem, invasão de terra, ameaça. Eu queria que você, né, colocasse aqui na mesa para a gente o peso de uma iniciativa como essa diante desse cenário. Bem, o Aquilomba Brasil foi realmente muito emocionante lançar esse programa, que é uma retomada do Brasil quilombola, acho que focando nos eixos tanto de acesso à terra, de enfim, infraestrutura e qualidade de vida, cultura e saúde. Mas o Aquilomba Brasil ele também um plano que visa conferir para essas comunidades uma resposta que seja, mais uma vez, né, concreta, que elas consigam acessar esses direitos em vida.
quando esses 5 títulos foram entregues pelo presidente Lula para essas 3 comunidades, já havia mais de uma década que esse processo tramitava. E o Brasil, ele tem uma relação, né, profunda, ele é quilombola, e acho que um programa como esse, ele retoma as histórias de luta e de resistência dessa população aqui no Brasil, e de como a luta também deve conferir a eles esses direitos que já deveriam estar assegurados há muito tempo. Esse é um programa que me emociona muito, porque no processo, né, acho que de estruturação dele, é um programa que passa por uma série de ministérios, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o próprio Ministério da Gestão, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério das Cidades, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Meio Ambiente. Ele é um programa que, tal como as políticas de promoção da igualdade racial, ele é um programa transversal que nos implica sentar e conversar sobre a importância da proteção dessas comunidades quilombolas, o reconhecimento delas, a garantia de direitos específicos, reconhecendo as suas especificidades, né? O Brasil é quilombola, e dentro desse Brasil quilombola, ele é muito diverso. As comunidades quilombolas têm realidades diversas. Então, acho que um programa como esse, que é um programa amplo, e que dentro dele traz essas ações que passam pela titulação, mas não é apenas sobre terra, né? Acho que pensando um pouco naquela frase famosa daquela música de "a gente não quer só comida", né? Os quilombolas não querem só terra, os quilombolas querem acesso a direitos amplos, e que através desse programa, na interface com todos esses ministérios, provavelmente, aqui eu já me desculpo de antemão, é possível que eu tenha esquecido de um ou outro, mas esse programa, ele é um programa que consolida um compromisso do governo federal com uma das grandes maiorias nesse país. A comunidade quilombola, ela também representa um grupo que é muito amplo, está espalhado por todo o Brasil, representa uma resistência dentro das pautas, representa a produção de memória, e através de programas como esse a gente trabalha na chave da reparação, da justiça e da garantia de um futuro em que o Brasil efetivamente se comprometa com uma história diferente do que aquela que nos trouxe até aqui. Sem dúvida nenhuma. Isso me lembrou a nossa visita aqui do Pretoteca ao Quilombo Calunga, que é o maior quilombo do país, fica na região de Goiás. Muita melhora houve no território, né? Mas a gente vê ainda muitas deficiências no local. Há apenas uma escola, a luz falta em vários momentos, saúde você precisa sair. Então esse programa também vem para fomentar, né, essa melhora na vida dessas pessoas. É um território lindíssimo, com pessoas muito receptivas, né? Também tem o turismo como uma forte fonte de renda e merece ser preservado, né? E para a gente não repetir erros do passado, é a preservação da memória, falar sobre isso, né? Preservar a nossa história, que passa por essa melhora social, né, Roberta? Inclusive, nessa quinta-feira, dia 23 de março, houve um evento no Rio de Janeiro, na região ali do Cais do Valongo, né, para justamente trazer essa preservação da história. O Cais do Valongo, que foi o porto que mais recebeu escravizados no país inteiro, né, que fica ali na zona portuária do Rio de Janeiro, ficou por muitos anos escondido por causa de obras, foi reencontrado ali depois de uma revitalização na zona portuária do Rio de Janeiro por causa das obras de Olimpíada, enfim. E hoje, na verdade, estamos gravando nesta quinta-feira, né, gente? Dia 23, então por isso eu falei hoje, mas para você que vai ouvir depois, 23 de março de 2023, esse evento que marca aí esse início dessas medidas implantadas, especialmente no âmbito de preservação da memória, como a gente falou, na criação desse grupo de trabalho que vai cuidar do Cais do Valongo, né? Roberta, foi uma cerimônia bastante emocionante, com a presença também do Ministério da Cultura. Eu queria que você falasse um pouquinho. Bem, o GTI do Cais do Valongo, ele é o grupo de trabalho interministerial, para todos que estão nos ouvindo, que trata da preservação do patrimônio, né, do sítio arqueológico do Cais do Valongo, como você trouxe, né, que é um espaço,
é um lugar de muita importância para a memória da nossa história, para a preservação de tudo que ficou ali relacionado às violências, às agruras, à barbárie que foi o tráfico negreiro, esse espaço que foi um espaço de comércio e da manutenção de muitas violências, mas que foi ressignificado também através de resistência pela população negra e que se foi preservado, e hoje nós podemos, né, o governo federal assume o compromisso de retomar, através do decreto que institui esse grupo de trabalho interministerial, né, o MIR integra junto com o Ministério da Cultura, o Ministério dos Direitos Humanos, esse GT é porque nós entendemos que se foi por acaso, né, colocando aqui algumas aspas, mas que nesse processo de revitalização da região portuária, esse sítio arqueológico foi encontrado novamente, não será, assim, a gente não pode mais permitir que nós não nos responsabilizemos pela preservação dessa história, para que não se repita, né? A gente preserva, reconhece, o Brasil tem um grande déficit de produção de memória e de responsabilização para evitar a não repetição de episódios como esse. E a história só não se repete se nós entendemos exatamente como ela aconteceu e construímos outros passos, né? Então, eu acredito que esse GT, né, que hoje, na verdade, na região portuária, hoje, no dia 23 de março de 2023, na região portuária do Rio, houve o lançamento do comitê, né, o relançamento de um comitê, que é um comitê que integra a sociedade civil, outros entes federados, e também órgãos, né, como o Ministério Público, a própria Defensoria Pública da União, e aqui reforçar que esses atores, durante todos esses anos em que não houve um compromisso real, esses últimos anos em que não houve um compromisso real ainda assumido publicamente, né, de preservação desse espaço, foram eles que, através de medidas, de debates, nesse comitê que agora vem sendo retomado com a participação do governo federal, cuidaram para que essa história não fosse esquecida, denunciaram a deterioração, enfim, o fato de estar em processo de abandono esse patrimônio, que é um patrimônio considerado como patrimônio mundial. É uma história que não é sobre apenas o que aconteceu dentro do Brasil, mas sim sobre todo esse processo de violência colonial, né, da diáspora, né, acho que esse principal porto conta a história dessa diáspora negra nas Américas e traz para nós a importância de olharmos para todo essa riqueza cultural que existe, né, dentro das cidades e falarmos sobre o não apagamento nem das violências, para que nós evitemos que elas né, não sejam repetidas, tampouco das contribuições. Há toda uma cartografia negra das cidades a ser feita e, sem dúvida, estabelecer agora e retomar grupos que tratem dessa preservação é um caminho para que nós façamos esse debate amplo sobre a história negra nas cidades, onde se materializa essas vidas, onde nós conseguimos chegar e ver, acho que todos os símbolos de tudo que fomos e de tudo que talvez não queremos mais ser. Exatamente. E sabe, Roberta, essa sua reflexão me faz pensar aqui que estou aqui como jornalista dessa conversa, né? Você como secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, mas antes de tudo nós somos mulheres pretas, né? Que vivemos todas as violências que acontecem nesse Brasil. E essas políticas de mudança social, né? Políticas de inclusão, de cotas, essas também que vocês lançaram essa semana, existem, né? Foram concretizadas por causa de uma pressão, de um trabalho muito grande de muitos anos do movimento negro, né? A gente já recebeu aqui o professor Hélio Santos, que falou com a gente, a própria Ieda, que trabalha com vocês, ela do Movimento Negro Unificado, falando sobre
urgência, né? Que muitas vezes acontece tardiamente. Então, eu tento trazer aqui, mesmo que seja jornalista, o mais real do que eu sou, para as pessoas entenderem que isso aqui é uma questão que mexe diretamente com a gente, né? Por isso que a gente tem um podcast para falar sobre esses assuntos que a gente sente na pele. Então, enquanto pessoa física, né, mesmo jornalista aqui na condução, enquanto pessoa física, eu quero justamente que você traga para a gente, assim, né, na sua visão de ser uma mulher preta, da importância dessas medidas para preservação da nossa vida, né? Para que a gente possa respirar, a gente, enquanto cidadãs, ver a história acontecendo, a história melhorando, a história mudando, né? Depois também de anos muito obscuros, esses últimos anos, onde a igualdade racial, a igualdade de gênero foi muito deixada de lado. Queria que você trouxesse essa percepção antes da gente encerrar a nossa conversa. Bem, Cíntia, eu gostei muito de tudo que você trouxe. Existem formas de fazer, de gerir, formas de implementar políticas, formas e outras linhas, né, de pensar o que nós somos no Brasil, que não são reconhecidas, né, e que acho que hoje nós começamos a perceber que, se não há uma diferença em termos de qualidade e capacidade na execução de serviços pelas pessoas negras, existe talvez uma diferença pontual, que as marcas que o racismo trouxe para a nossa história implicam um olhar que é preciso que ele seja reconhecido no Brasil como importante para a produção de outros caminhos, de outras respostas. Então, acho que, enquanto uma secretária executiva, sendo uma mulher negra nesse espaço, eu acredito que, bem, aqui dentro do Ministério da Igualdade Racial, que é o fruto da CEPIR, né, que foi uma secretaria especial com status ministerial, existiam, né, pares, existem ex-secretários, ex-ministros, nos quais nós nos referenciamos e entendemos a importância do trabalho deles para que cheguemos até aqui. Mas é importante reconhecer e registrar que as pessoas negras são tão diversas quanto potentes, e daí é importante que novos marcos sejam criados para um olhar que reflita as perspectivas raciais, mesmo que elas não estejam expressas em texto, dentro de espaços como o Ministério da Fazenda, como pastas como a saúde, como a própria educação, mas essa é uma pasta que é mais comum, que nós vemos o debate, acho que abraçado, mas eu acho que existe um caminho que hoje nós conseguimos, acho que sentir a materialidade dele a partir dessas novas respostas que vêm sendo dadas através do aprimoramento de políticas ou através de outras formas mesmo de fazer, né, de criar novos procedimentos. E aqui, para fazer uma comparação, né, com um campo que, né, e com um ministério que é bastante próximo, como o Ministério das Mulheres, é muito comum as pessoas falarem, né, referendarem que quando as mulheres entram na política, a política muda. E quando as pessoas entram na política, né, e quando essas contribuições elas podem ser realizadas, né, sem sombra de dúvidas, o Brasil muda, né? A gente começa hoje a ver, acho que outras expressões, tanto acho que simbólicas quanto físicas mesmo, de como o que não aconteceu até agora, se não aconteceu, não aconteceu porque as marcas estruturais acho que do racismo, do sexismo, impediram que essas pessoas chegassem, assim. E agora, a partir do momento que nós chegamos, outras respostas podem ser dadas para que, enfim, um horizonte diferente, um horizonte
eu aqui não vou nem necessariamente afirmar que melhor, porque eu acho que a gente tem que ter o direito de errar também, mas que certamente diferente dentro dessa perspectiva já é melhor, porque como estava no passado, com a sequência de apagamentos, com a sequência de violências, com a ausência de oportunidades, com a não garantia de um mínimo de participação das maiorias dentro de espaços como esse, como espaços, né, que são para cargos de confiança, a gente não poderia falar sobre um país que avança. Então, acho que, para finalizar, eu acho que assim, nós vemos hoje, nós somos a resposta, nós, eu digo, uma parte significativa desse ministério do qual hoje eu falo, né, do Ministério da Igualdade Racial. Nós aqui apresentamos uma parte da resposta sobre como as políticas que foram implementadas ainda até nos últimos anos no Brasil deram certo, né? Como as políticas de cotas raciais nas universidades deram certo, como incentivar a educação, como trabalhar com a implantação da Lei 10.639, como os debates sociais que colocam devidamente o dedo na ferida e expressam o quanto que o Brasil tem de dívida com a população negra, contribui para a maior diversidade, contribui, na verdade, para que nós possamos pensar em respostas que talvez ainda não tenham sido dadas e que hoje, sem dúvida, empurram o Brasil para um futuro mais distante das chagas da violência, da exclusão e do apagamento. É um caminho ainda, né, gigantesco a ser percorrido, mas eu posso te garantir que para o cenário que existia 20, 30, 40, 50 anos atrás, a gente definitivamente não volta, porque essas políticas de inclusão colocaram na cabeça da nossa juventude, na minha mesmo, que fui construindo ali a questão da negritude dentro de mim, a consciência racial, que a gente também consegue levar para os nossos mais velhos, né, em coisas que parecem pequenas para quem está de fora, mas minha mãe, com 72 anos, usar o cabelo natural pela primeira vez é um avanço, sim. Então, quero agradecer a Roberta Eugênia, secretária executiva. Roberta Eugênio, gente, aqui a gente corrige o erro e não edita, porque conversa ao vivo é assim mesmo. Roberta Eugênio, secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial. Muito obrigada pela sua conversa aqui com a gente, pelos seus esclarecimentos. Foi ótimo. E a gente aqui, enquanto jornalista, vai cobrar também esse avanço dessas mudanças ainda mais, tá bom, Roberta? Por favor, acho que para nós é uma honra, que bom, acho que estar nesse espaço com jornalistas, acho que comprometidas como você, Cíntia. Eu agradeço, acho que em nome do Ministério da Igualdade Racial, acho que nos acompanhem, nos cobrem. O governo está comprometido, mas é muito importante o olhar da sociedade acompanhando essas políticas, disseminando essas políticas e fazendo uso delas, né? A política pública precisa disso mesmo, de avaliação, de monitoramento, e é para isso que nós estamos aqui. É isso. Além de jornalista, eu sou cidadã, tenho título de eleitor e a gente tem que cobrar mesmo. Obrigada, viu, Roberta? Um prazer falar com você. Até breve. Até. Até breve para você também que acompanha a gente aqui no podcast Pretoteca, no YouTube e em todas as plataformas de streaming. Eu sou Cíntia Martins. Até a próxima. Tchau, tchau.